É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio da segunda temporada de Snowpiercer, o Expresso do Amanhã, que chama The Eternal Engineer, né? O Engenheiro Eterno, numa tradução bem literal aí do título original. E esse é um episódio que o Sr. Wilford vai pegar de volta o brinquedo dele, né? A retomada ali do Snowpiercer pelo Sr. Wilford. E como que ele faz isso, né? Ele gera um estratagema todo ali para conseguir quebrar uma peça importante ali da locomotiva ali do Snowpiercer, né? E ele é a única pessoa que tem uma peça para substituir, né? E então o pessoal do Snowpiercer fica ali de mãos atadas e o Sr. Wilford obviamente joga as cartas dele corretamente no jogo, né? E fala, tudo bem, mas eu que vou instalar essa peça, eu que vou levar a peça até a locomotiva, né? Então ele ganha acesso ali de entrada na locomotiva mais uma vez, né? E com isso uma série de problemas ali vão acontecendo e o Sr. Wilford mostra, né, que ele é a pessoa ideal para tocar o barco, né, para tocar essa locomotiva adiante, porque ele é a pessoa que conhece essa locomotiva, esse trem todo, essa estrutura toda, né, esse mundo controlado, né, esse ecossistema controlado que foi gerado ali. Ele é a pessoa que conhece isso de cabo a rabo, né, ele conhece todo o funcionamento desse sistema todo, né, e o episódio faz um esforço grande ali para nos mostrar o quanto que o Layton percebe o quanto despreparado ele é, né? Porque ele não faz a menor ideia de como que a locomotiva funciona, ele não faz a menor ideia da parte técnica, né? E o Sr. Wilford sabe disso, e ele vai lá e tira sarro ainda do Layton. Ô Layton, sai da frente que você não sabe como é que as coisas funcionam, né? E ele vai lá e monta um show todo, né? De olha como eu consigo orquestrar esse maquinário todo aqui com um pé nas costas. Ele vai lá e se vangloria, né, do conhecimento dele e da engenharia dele, né, de como que ele consegue manipular tudo isso, né? E o termo aí engenharia, né, vem da parte técnica, né, vem da parte de conseguir fazer o maquinário funcionar, de fazer essa máquina estar bem lubrificada e funcionando bem, como vem da engenharia social também, né, de conseguir fazer essa máquina social estar bem lubrificada e rodar bem, porque as pessoas estavam sentindo ali essa incapacidade, essa imperícia ali por parte do Layton, né? As pessoas já não estavam contentes com a administração Layton e isso faz com que ele fique debilitado ali publicamente, né? Sempre que ele tem que ir lá e fazer um pronunciamento e tal, as pessoas já olham torto e não aceitam bem o que o Layton tem para dizer. Então, mesmo que bem intencionado, mesmo que com boas um bom alvo ali, né? Ele tem um destino interessante. O caminho que o Layton está tomando para chegar nesse destino é muito turbulento, é muito acidentado e as pessoas não gostam muito desses acidentes, né? No final das contas, enquanto as pessoas querem essa justiça, querem essa liberdade, elas também querem essa sensação de ordem, essa sensação de segurança, algo que o Layton não entregava para as pessoas. E o Sr. Wilford, apesar de mal intencionado, apesar de não ter os melhores princípios pelo que ele faz as coisas, ele gera essa sensação de segurança. Olha, eu cheguei, o trem estava se despedaçando, todo mundo ia morrer, eu cheguei e em 2 segundos eu resolvi o problema porque eu sou a pessoa ideal para tocar esse trem, né? Então ele transmite essa sensação de segurança, essa sensação de conforto. Esse tema é espelhado no pessoal da faxina, né, o pessoal da limpeza, né, porque logo no começo do episódio tem ali um problema com os encanamentos, né, um problema hidráulico ali no trem, e faz com que vaze um monte de água e dois, três vagões ali ficam com o chão todo sujo e tudo molhado e tal. Então vem o pessoal da limpeza, né, o pessoal da faxina, e resolve ali o problema, né, e as pessoas gostam de pessoas
que resolvem problemas, não pessoas que vêm e falam, olha, então, isso aqui, tudo que está funcionando é legal, mas olha, tem problemas e tal. Ninguém gosta das pessoas que mostram problemas e não trazem uma solução imediata. Então, o pessoal da faxina foi lá, pegou o esfregão, pegou os panos e enxugou tudo aquele negócio, limpou os vagões e as pessoas ficaram felizes. O Sr. Wilford pegou o trem pegando fogo, tudo despedaçado, tudo vamos morrer, tá, não sei o que lá, e resolveu o problema. Então, apesar de, às vezes, as intenções do Sr. Wilford não sejam as mais honestas, não sejam as mais benevolentes possível, ele transmite a sensação de segurança, ele transmite a sensação de controle. Eu tenho o trem nas rédeas. O Layton não fazia isso. E então é justamente o momento ali de queda, né, do Layton, porque ele percebe, ele fala, eu não tenho como competir com isso, né? E o episódio faz uma força ali para demonstrar esse momento de epifania ali do Layton, né? O momento que ele percebe que, tipo, perdi, não tem como eu ir contra isso, né? E é interessante porque no momento que o Sr. Wilford pega o trem de volta, o Layton vai preso, o Sr. Wilford já toca o terror ali da maneira que ele acha que ele tem que reger esse trem, né? E eles fazem ali todo um sistema pro Big Ellis participar, né? O Big Ellis vai empurrar, então, tipo, toda a estrutura, Sr. Wilford voltou, né? Então, o Snowpiercer ia morrer, foi por causa do Big Alice, por causa do Sr. Wilford que tudo deu certo, não sei o que lá. Então o Sr. Wilford mostra ali essa segurança, né? Deixa que eu resolvo, sai que eu resolvo, né? Então o Layton fica ali, vai preso no final do episódio, né? Ele vai ser carregado pro Big Alice. O Roche, que é o cara da segurança, né? O líder ali da segurança, que estava se questionando ali se o Sr. Wilford seria ou não melhor do que o Layton, e no final ele ainda tem um discurso, né, falando que apesar de tudo, apesar dos problemas que o Layton traz, né, e nem sempre consegue resolver, ele é um cara bom, né, e ele não lembrava mais o que era um cara bom. Enquanto isso, o Sr. Wilford criou toda uma estrutura com uma maneira para amputar o braço das pessoas. Então, assim, apesar da estrutura ser funcional, tem coisas ruins por trás, né? Tem uma metodologia ruim ali por trás. Então, que mesmo assim ele preferia se aliar ali ao Layton, né? E dar suporte ali para o Layton. E isso, obviamente, vai acarretar numa coisa ruim para ele no final do episódio, né? Numa retaliação do Sr. Wilford em cima do Roche, que ele vai ser criogenado ali, né? Porque a filha e a esposa dele já estão criogenadas, ele é chamado ali para bater um papo com o Sr. Wilford e ele já vai, entra aí na cabininha aí porque você vai ser congelado também. Então o episódio termina com, tipo, todos os nossos heróis, né, perdendo, né? Um episódio que o vilão, né, o Sr. Wilford, sai por cima e mostra o quanto que os heróis são amadores ali perto dele, né? São incapazes, são ignorantes nessa orquestração ali do trem, né? E a cena final é eles entrando, né, e tomando posse ali de novo da locomotiva do Snowpiercer, né? Tem o Ben ali que estava ali como maquinista, né, falando o trem é seu, né? Numa referência ali ao capitão do barco, né? Quando ele entra na ponte, né? Fala, agora o barco é seu, né? Você tá tocando o barco, né? O controle do barco é seu. E o Sr. Wilford senta ali na cadeira do maquinista e a câmera vai para trás dele e mostra, né, o caminho que eles têm adiante, né, o trilho seguindo reto, e existe no horizonte duas possibilidades ali. De um lado da tela existe o sol, né, uma luz bem clara e um céu limpo, um céu bonito, e do outro lado dele, do outro lado da tela, existem nuvens escuras de trovoada e nuvens escuras ali de tempestade. Então existem esses dois caminhos aí para onde que esse trem irá, né? A gente vai seguir um caminho tranquilo e um caminho iluminado, ou um caminho na escuridão e cheio de percalços e cheio de problemas, né? E o final do episódio nos dá essas possibilidades aí, né? Que basicamente são basicamente as escolhas que a gente tem na vida o tempo inteiro, né? A gente pode seguir um caminho tranquilo, ou a gente pode seguir um caminho
tortuoso, né, dependendo das nossas escolhas. E agora a escolha que o trem coletivamente tomou foi o apoio à volta do Sr. Wilford, um apoio ao Sr. Wilford como entidade, né, como não só como maquinista, como pessoa, né, mas também como entidade, porque existe todo essa formação da divindade Sr. Wilford, né, que vem para salvar todo mundo, né? E, em comparação, um dos engenheiros ali, né, o último engenheiro que sobreviveu, né, que ele está enterrando assim, ele está sepultando, né, os colegas deles que foram assassinados no outro episódio, jogando o pessoal para fora do trem, né? Ele coloca ali sempre uma moedinha do Sr. Wilford em cima do corpo, né? Meio como se fosse a moeda do Caronte, né? Para eles poderem passar ali pelo rio, né? Para chegar no outro mundo, né? Para poder andar ali pelo pós-vida, né? Caminhar atravessar esse rio do pós-vida, né? E depois ele tem uma última moeda ali que ele entrega para o próprio Layton, né? Porque ele descobre, ele acaba vendo pelas evidências que, peraí, o Layton não estava errado, né? O Sr. Wilford é o cara que causou essa desgraça toda, né? E ele acaba ajudando o Layton ali por escolha própria, né? E depois ele entrega essa moedinha aí do Wilford pro Layton, né? E fala, ó, o Wilford me deu essa moeda, passei 3 décadas lutando pelo cara, defendendo o cara, e agora você fica com essa moeda para você enfiar nele, né, depois. Então vem essa mudança aí de lado, o cara que era totalmente a favor do Sr. Wilford, o Sr. Wilford é a melhor coisa do planeta que existe e tal, o nosso salvador, para perceber que o cara, assim, não era tão boa coisa, né, o cara não é tão flor que se cheire, e aí acaba se ladeando ali com o Layton, né? E isso vai se resolver aí em próximos episódios, né? Que só faltam mais 2, né? A semana que vem é o penúltimo episódio dessa temporada. Então, a princípio de minha parte foi isso. Tico, agora é com você. Olá, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. Hoje vamos falar então sobre o 8º episódio de Snowpiercer, Eterno Engenheiro. Quem será esse Eterno Engenheiro, hein? É o que vamos descobrir aqui no episódio de hoje. Bom, finalmente economizei muito dinheiro, consegui dinheiro bastante para poder ingressar no trem junto com o Newton. Agora estou junto com o Newton dentro do trem. Bom, vamos lá então falar sobre o episódio de hoje. Nossa, que episódio legal! Gostei muito do episódio de hoje. O episódio de hoje realmente é muita coisa interessante e com grandes reviravoltas durante a história, né? Esse é o tipo de episódio, filme, livro, etc., que eu gosto, que é aquele onde tem planos atrás de planos e assim por diante, né? Como dizem em Duna, né? Planos dentro de planos, dentro de planos, dentro de planos, né? É exatamente isso que eu gosto, né? Quando você vê a jogada de xadrez se desenrolando, né? Só que, como jogada de xadrez, o cara tá, sei lá, 4, 5 passos na frente do adversário, né? E isso é muito legal, isso eu acho muito interessante de ver se desenrolando, né? Obviamente todo mundo gosta também, né? Vamos lá, então o que acontece no episódio de hoje? Como já era de se esperar, né? Com a morte dos nossos queridíssimos engenheiros, o que o engenheiro faz, né? De maneira geral, ele pode projetar coisas novas, etc., mas também tem a habilidade de fazer a manutenção de tudo aquilo que se construiu, que se constrói, né? E, obviamente, como era de se esperar, com a morte de todos os engenheiros, problemas do cotidiano que acontecem no Snowpiercer, que os engenheiros consertam e assim por diante, né? Aqueles problemas que a gente nunca dá a mínima bola porque tá no nosso dia a dia, né? Tem uma indústria, uma quantidade de pessoas fazendo aquilo,
funcionar de maneira tão boa, tão bem, de maneira invisível, que a gente nem leva em consideração, né? Por exemplo, como é o próprio o nosso caso, né? Água, eletricidade, esgoto, lixo, esse tipo de coisa. A gente praticamente, tirando as pessoas que estudam sobre o assunto e assim por diante, é o tipo de coisa que a gente ignora completamente, né? Tem até a brincadeira, né, de que leite vem da caixinha, né, e não vem da vaca e assim por diante, né? Que depois que você apertou o botão, a descarga, tudo aquilo que estava lá vai pro buraco negro, né? Assim, some, né? Passou por aquela aguinha, caiu no nada, né? Caiu no vazio. E aí que a gente vê justamente a importância do engenheiro e dos engenheiros de maneira geral no funcionamento da sociedade, da civilização também, né? E obviamente os problemas do Snowpiercer começam a se acumular, né? Tem um filme interessante, né, que se chama Passageiros, que é exatamente isso, né? Uma nave indo para outro planeta, daí dos passageiros tem um problema, ele acorda lá da criogenia, assim por diante, e uma série de outros problemas vai acontecendo, né? Aqui no Snowpiercer a mesma coisa também foi acontecendo, de maneira não tecnológica, mas esse tipo de coisa aconteceu. O que está acontecendo de maneira mais explícita, né, agora no Snowpiercer, né? Problemas de hidráulica, pressão de água e assim por diante, né? Aí o único engenheiro que sobreviveu vai lá consertar o problema, e era do lado de fora, ele foi lá consertar e viu que era algo sabotagem, assim por diante, né? E ok, foi consertado, beleza, problema grande que estava na lista, ticado, né? Foi resolvido. Um pouco mais adiante, outro problema surgiu, um problema lá no computador, no servidor, né, que cuida de toda a parte de eletrônica, né, toda a parte de automação do trem, né, por assim dizer. A parte de filtragem, a parte de pegar a água da atmosfera, do gelo e tudo mais que estava do lado de fora, para transformar em água, transformar em oxigênio, combustível e assim por diante, né? Para células de combustível e outras coisas também. Dá um problema nisso, dá um problema lá no que era nessa parte eletrônica, e é o tipo de coisa que não dava para ser consertado com uma fita crepe, né? Com uma fita adesiva. Não era o tipo de coisa que qualquer MacGyver faria, né? Que é pegar tipo, tem dois negócios que precisando ser conectado, dele pegar uma caneta e alguma coisa assim, conecta, gruda com um chiclete e pronto, né? Tá resolvido. Não é esse tipo de problema, né? Não é qualquer coisa que dava para resolver. E obviamente, como era alguma coisa muito complexa, é o Sr. Wilford que resolveria isso, né? Só ele lá num dos 27 vagões de produtos de manutenção, só ele tinha, né? E obviamente Clayton sabia disso e foi logo falar com o Sr. Wilford. E o Sr. Wilford, obviamente, ele concorda em ajudar, né? Obviamente, principalmente porque isso tudo fazia parte dos planos dele, não é? A filha da Melanie, ela já tá não pensando nisso, mas ela já está com muitas suspeitas e assim por diante, né? Principalmente porque uma coisa que ela fala: você está tomando muito banho, né? E você pensa no banho, então você deve estar tramando alguma coisa muito maligna, né? Outra coisa interessante que eu vou usar para complementar a narrativa é justamente uma coisa que eles colocam num trecho, numa cena do episódio, né?
que é justamente a namorada, a esposa, mulher do Layton, né, que estava toda queimada de frio, né, de congelamento. Agora ela tá totalmente normal, né, praticamente, né? Ela tá praticamente totalmente curada, né? A pele e tudo mais tá tudo perfeito, né? E ela acabou perdendo a mão, né? Tá só um cotoquinho aqui assim. E ela, ela mencionou que tava com dores e tudo mais, né? E uma das coisas que o senhor Wilford faz pra ficar bem na fita, né? Pra mostrar que era uma pessoa boa que se preocupa com ela, né? Colocou uma espécie de uma mão falsa, uma espécie de prótese, né? Mas não era esse o objetivo, né? Ele tampou ela, né? De maneira que ficasse só as duas mãos, né? A mão verdadeira e a mão falsa, né? Ele passou a mão dele na mão dela, nas duas, de maneira que a sensação no cérebro fosse para as duas mãos, né? Isso eu achei muito legal. Tem um episódio no House que também tem esse tipo de coisa, né? Essa cena eu gostei de ter mencionado isso no House também. E nessa cena, essa dor de tensão, alguma coisa assim, é aliviada, né? A musculatura ela é aliviada dentro do pulso e assim por diante, porque o cérebro mandou essas informações de alívio, né? De calma, de desestressar, né? Achei muito legal isso, principalmente uma coisa que ele diz que é a importância da ilusão, né? Como a ilusão, as aparências, né, são muito fortes. Outra coisa também em paralelo a isso, que obviamente lá no trem do Snowpiercer tá uma tensão muito grande, né, com relação ao governo Layton, uma tensão muito grande. O pessoal tá querendo voltar pro Sr. Wilford. Uma das coisas que, principalmente que a mulher do guarda-chefe, né, do xerife, por assim dizer, do Snowpiercer, questiona ele, né, e fala: nossa, mas na época do Sr. Wilford era bem melhor, tinha ordem e assim por diante, né? Daí a gente conecta justamente nessa cena que ele fala, né, o Sr. Wilford, sobre o poder da ilusão, das aparências, né? Porque tudo aquilo que a gente conhece e tudo aquilo que todo mundo conhece, né, da época do Sr. Wilford, né, na verdade não foi o Sr. Wilford, né, era de certa forma o governo Melanie, né, que estava no poder, né, e não do Sr. Wilford. Então toda aquela ordem, aquela disciplina, todas as coisas funcionando direitinho, dia após dia, como uma maquininha, estava funcionando tudo certo por causa da Melanie e não do Sr. Wilford. Como é que será agora? Agora sim o pessoal vai ver como que é o governo do Sr. Wilford, né? E a gente tem já temos uma certa, não digo esperança, uma certa estimativa de como será o governo Wilford, né? Porque a gente viu que no Big Alice as coisas não estavam tão bens assim, né? O Clayton, ele pede lá a ajuda do Sr. Wilford, o Sr. Wilford obviamente aceita e vai lá pra frente do vagão, conserta, dá o aparelhinho lá que eles, a plaquinha, né, do hardware que estavam precisando, só que dá errado. Dá um problema lá de alguma outra gambiarra anterior da Melanie, né? Isso eu achei muito engraçado, né? Que deu problema por causa de uma gambiarra da Melanie. Daí deu problema, daí eles consertaram, principalmente o Sr. Wilford. O Sr. Wilford, ele consertou tudo muito rápido, né? Muito bem, muito eficientemente. E daí tá uma coisa que a gente não... eu, pelo menos, não tinha isso em mente, né? De que ele também é um engenheiro muito inteligente. Porque toda a impressão que eu tenho é de que todo o trem e tudo mais, os projetos e assim por diante, na verdade não é nada feito por ele, feito pelos engenheiros dele e assim por diante, né? Ele é só basicamente o cara que coloca o dinheiro, né? Monta a estratégia de negócio, mas não é ele que pensou no produto especificamente, né? Essa é a impressão que eu sempre tive. Agora, a gente sabendo que ele
ele é o grande engenheiro, né, o eterno engenheiro. Ele conserta lá todos os problemas e ao consertar ele já puxa lá o telefone e fala: Snowpiercer, quem tá falando aqui é o Sr. Wilford, né? O Sr. Wilford consertou, salvou todo mundo e assim por diante. De certa forma, já meio que dando um golpe de estado, né? Mostrando quem manda aqui sou eu e assim por diante. E é isso realmente que acontece. Pouco tempo depois a gente vê que o Clayton já é preso, ele é mandado lá pro fundo e assim por diante. E agora realmente o trem é do Sr. Wilford mesmo, né? Que reviravolta, viu? Eu sinceramente não esperava isso em momento algum nessa temporada e acho que nem na próxima, nem, sei lá, não esperava esse tipo de coisa. Eu sempre esperei nessa temporada e algo que pudesse ser na próxima. Essas várias tentativas e jogadas do Sr. Wilford e o Clayton e assim por diante, né? Esses boxes, essas medidas, esses golpes e assim por diante. Mas nunca esperava um lockout, né? Alguma coisa... Nunca esperava que o Sr. Wilford ia conseguir, assim... Não tão fácil, mas... Iria conseguir, assim... O trem. E foi isso que aconteceu. No final do episódio, o trem é dele. Cara, que episódio legal, que jogadas, né? Gostei muito desse episódio. Bom, acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra dizer sobre o episódio de hoje. Obrigado por nos aturar. Acho que a gente se vê no futuro. Mas antes, esqueci de dar minha nota. Vou dar... Como eu gostei bastante desse episódio, eu vou dar 3,5 pro episódio de hoje. Bom, acho que é isso então. E a gente se vê no futuro. Aí... Bom, é isso aí. Valeu, Tico. Então deixa eu ver quanto que eu vou dar pra esse episódio. Eu vou dar 3 estrelas pra esse episódio. Eu gostei bastante desse episódio. Eu achei ele superior aos outros aí. Eu achei que a temporada tinha dado uma quedinha aí de qualidade nos últimos episódios, mas esse episódio voltou a dar uma subida aí de qualidade. Gostei bastante. Eu sempre gosto de episódios ou de cenas, enfim, que mostrem aí o poder total do vilão, né? Mostrar o quanto o vilão é realmente implacável, o quanto o vilão aí é um obstáculo a princípio intransponível para os heróis aí da história, né? E esse episódio faz essa função aí, cumpre essa função de nos mostrar o quanto que o Sr. Wilford está à frente, né? Está acima dos nossos heróis incompetentes que não conseguem reger esse trem que eles tomaram à força, né? E nossos heróis revolucionários aí. Então eu acho super interessante essa visão aí de colocar o vilão como barreira realmente e derrubar os heróis, justamente para os heróis crescerem, né, e se desenvolverem e conseguirem retomar aí o posto, né, retomar a frente da corrida aí em cima do vilão mais pra frente, né, porque se a gente só faz os heróis vencerem, para que esse vilão serve, né? E esse vilão realmente serve para derrotar os heróis, né? Gosto dessa posição, acho uma posição esperta, né, da série, de mostrar um vilão retomando ali o controle, retomando o poder do que ele julga ser seu. Bem bacana. Então vamos esperar a semana que vem pelo próximo episódio e penúltimo episódio da segunda temporada. Obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.